pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje o nosso capítulo vai entrar no mundo dos vírus, coisinha que está perturbando nossa vida, né? Coronavírus. Hoje a gente vai estudar o mundo dele, o mundo do vírus. Vamos conhecer como ele é, quais os vírus que a gente tem, quais as doenças que esses vírus causam, compreender como eles são passados, compreender como eles vivem. Tudo isso a gente vai saber nesse capítulo, que vai falar sobre o mundo dos vírus. Então vamos lá. Página 44. Os vírus são seres diferenciados da natureza. Eles não possuem aquela organização básica para a vida, que aprendemos a chamar de célula. Lembra lá quando a gente estudou célula, que eu falei que os vírus eram os únicos que não eram considerados ser vivo por conta que eles não tinham essa organização celular, por conta que ele não possuía essa célula? Pois é, vamos ver agora. Por isso, há muitas polêmicas em torno da sua classificação. São ou não são seres vivos? São muitas as contraditoriedades respostas. O importante para nós aqui é compreendermos como o vírus funciona, por que ele anda e quais os seus malefícios e benefícios. Os vírus foram descobertos no final do século XIX pelo cientista Dymphna em 1892 e pelo holandês Matthias Bensch, esses nomes difíceis, né? Em 1998, eles descobriram em estudos diferentes que um agente misterioso, invisível e infeccioso era o causador de uma doença conhecida como mosaico do tabaco, que atacava as plantas. Por que ele ficou conhecido com esse nome? Porque ele deixava um desenho nas plantas, parecido com um mosaico, tipo esse aqui. Vou deixar para vocês mais ou menos. Fazer uns desenhos assim, ficava aquele negócio. Deixavam esse tipo de coisa nas plantas. E que acabava causando a morte das mesmas. Porém, somente na década de 1940, com o lançamento dos microscópios eletrônicos, essas estruturas tão minúsculas puderam ser observadas de forma mais específica. Aí, com a criação dos microscópios, eles conseguiram finalmente enxergar esse ser que para eles era um ser invisível. Vamos ver aqui a criação do nome vírus, de onde surgiu. O que é vírus, né? A palavra vírus é de origem latina e significa veneno. Isso porque ele sempre esteve associado a doenças infecciosas, tanto nos seres humanos quanto nos vegetais. Na imagem, vemos uma situação muito comum causada por um vírus, a gripe, infecção no sistema respiratório. Vamos ver a classificação dos vírus. Como não tem organização celular, eles são acelulares, não possuem células. Vamos lá, repita comigo. Os vírus não possuem células. Como não tem organização celular, são acelulares, os vírus não possuem membrana plasmática, citoplasma, organela e núcleo. Tudo aquilo lá que a gente estudou na célulazinha, né? Sendo assim, podemos afirmar que não possuem metabolismo próprio. Essa característica é fundamental para compreendermos seu comportamento e porque eles podem nos causar tantos danos. Sua estrutura é formada basicamente por uma espécie de cápsula de proteínas com material genético dentro. Ou seja, os vírus, eles não têm metabolismo próprio, então eles não têm como sobreviver sozinhos. Para um vírus sobreviver, ele precisa estar dentro de um organismo. Se o vírus ele atacar os vegetais, ele precisa estar dentro de um vegetal para poder sobreviver. Se esse vírus atacar o animal, quando eu falo animal, eu falo do homem, dos animais, de todos esses seres vivos que se alimentam, que respiram, diferentemente das plantas, que têm outro tipo de constituição. Então, quando a gente fala desse vírus que ele é de origem animal, então ele vai precisar estar dentro de um animal para sobreviver. Caso ele saia, ele vai viver muito pouco, tipo, no máximo 2 horas no ar e depois morre. Então ele precisa estar dentro de alguém para sobreviver. Vamos lá. Ver aqui o formatozinho do vírus. Parece um robôzinho, ó. Aqui em cima, a cabeça.
É a parte mais volumosa do vírus e se parece com um icosaedro, figura geométrica com 20 faces. Nela encontramos o material genético, que pode ser o DNA e pode ser o RNA. Fibra de cauda, filamentos utilizados para a fixação do vírus na célula hospedeira. Cauda, estrutura de forma cilíndrica que armazena enzimas e energia. Vamos lá. A junção do material genético com a cápsula proteica está localizada na cabeça do vírus e é denominada de nucleocapsídeo, a cabeça do vírus. Os vírus são seres que, para existir, precisam estar dentro de células vivas, ou seja, dependem de um hospedeiro. Por isso, são conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios. Decorem essa frase. Parasitas intracelulares obrigatórios. Por que parasitas? Porque eles precisam estar dentro de alguém. Por que intracelulares? Porque eles se localizam dentro das células que nós temos. Se um vírus ataca o nosso pulmão, ele vai se localizar dentro da célula do nosso pulmão. E obrigatórios. Por que obrigatórios? Porque eles não vivem fora dele. Eles só vão viver se estiver dentro dessa célula humana, ou animal, ou vegetal. Certo? Logo, para completarem seu ciclo, precisam pegar uma carona no metabolismo celular alheio. Dessa forma, reproduzem-se, podendo destruir esse ambiente celular e causar muitos danos ao organismo hospedeiro. Outra característica dos vírus é a reprodução muito rápida dele. Quando ele está chegando, imagina que ele entrou pelas nossas vias respiratórias, as narinas. Alguém espirrou no local, você pegou, coçou o nariz, entrou. Quando ele está no caminho, ele já está se reproduzindo. Quando chegarem no seu organismo, já vão ser milhões. E aí, o seu sistema imunológico vai ter que estar muito forte, muito resistente para conseguir combater desse tanto de vírus, né? Vamos ver aqui. A reprodução dos vírus ocorre necessariamente no interior de uma célula, ou hospedeiro, requerendo a utilização da estrutura celular, material genético e organelas para sua multiplicação e propagação. Os ciclos reprodutivos dos vírus podem ser de dois tipos, lisogênico e lítico. Vamos aprender, viu, o que é cada um desses. No ciclo lítico, a célula hospedeira é destruída, enquanto no ciclo lisogênico o hospedeiro é preservado. Observe detalhadamente como isso ocorre aqui embaixo. Lítico. Nesse ciclo, após se acoplar na célula, o que é se acoplar? Ocorrer a troca de material genético. O vírus inocélula seu material genético, que é lançado dentro do citoplasma celular. Logo, em seguida, passa a comandar o metabolismo da célula, produzindo novos vírus, o que provoca lise, quebra da membrana plasmática, gerando morte celular. E o lisogênico, após acoplamento e a liberação do material genético dentro das células hospedeiras, o material liga-se ao DNA celular, que é transmitido para futuras células filhas. Então, no caso, o lítico, vamos entender o seguinte: quando ele se reproduz e dessa forma lítica, ele se reproduz lá dentro, ele vai matar aquela célula. E já no lisogênico, ele vai contaminar outras células. Ele vai contaminar uma, vai contaminar outra, até estar tudo contaminado dentro de você. Vamos pensar um exemplo. O lítico, novamente o pulmão. Você respirou o vírus, pegou ali, alguém espirrou, passou a mão no nariz, ele entrou. Ele vai vir aqui para o seu pulmão, no lítico. As células do seu pulmão, ele vai se reproduzir dentro daquela célula. No que ele se reproduz, ele vai começar a matar o seu pulmão, causar uma pneumonia, aquela pneumonia brava, pronto. Vai causar aquela pneumonia bem brava mesmo e vai tentar destruir o seu pulmão. Se for lisogênico, o que vai acontecer? Ele vai pegar o seu pulmão, do seu pulmão ele vai partir para o pâncreas, ele vai partir para o fígado. E aí, pronto, acabou. Ele vai partir para tudo que é canto e vai querer destruir o seu corpo inteiro. E aí você tem que correr para se tratar desse vírus. A
Após a instalação do vírus na célula hospedeira, são necessários apenas 25 minutos para que eles se multipliquem por 100. Imagina aí, ó. Após a instalação do vírus na célula, ó, 25 minutos eles já são 100. Imagina aí, né? Aqui eles vão dar um detalhamento, ó, desse tipo aí de ciclo. O ciclo lítico, vamos ver aqui, ó. O vírus injeta ácido nucleico na célula. Com o material genético instalado, o vírus passa a comandar a atividade das células. As organelas da célula infectadas produzem a partir daí proteínas e material genético do vírus. Essas partículas virais formam um novo vírus que destroem a célula hospedeira. Pronto. Lisogênico. O vírus injeta ácido nucleico nas células. O DNA viral se incorpora ao DNA da célula. A célula hóspede se divide e passa informação genética dos vírus para células filhas. Ao se libertarem das células, os vírus infectam as células vizinhas e recomeçam seu ciclo. Agora vamos ver aqui alguns tipos de ataque dos vírus. Primeiro são as viroses humanas. Virose. O que é uma virose? Virose é uma palavra muito comum hoje em dia, porque, entre outras razões, nossa qualidade de vida, em certo sentido, vem diminuindo bastante. Porque por conta da má alimentação, sedentarismo, consumo de comidas muitas vezes não tratadas, existem mil fatores que podem fazer com que a gente pegue essas viroses. Aumento da poluição do ar. Vamos lá. O aumento da poluição do ar, a vida corrida e estressante, a falta de exercícios, a prevenção de uma alimentação saudável diminui a nossa resistência natural aos vários tipos de vírus a que estamos expostos o tempo todo. Vejamos algumas dessas doenças. Pronto, essas viroses, elas acontecem por quê? Porque o nosso sistema imunológico está fraco. Com certeza vocês devem estar acompanhando aí essa propagação aí do coronavírus. Aí vocês veem algumas pessoas dizendo, existem algumas pessoas que elas são assintomáticas. Assintomáticas? Como assim? O que é isso, assintomáticas? Tem tanta gente morrendo e essas pessoas são assintomáticas? O que quer dizer? Vamos lá. Quando você pega essas pessoas, muitas vezes você vê aí quando o jornal vai falar, morreu uma pessoa de 60 anos com comorbidade. O que é comorbidade? Doenças. Essa pessoa ela já tem o sistema imunológico dela fraco. Ela já tem o sistema imunológico dela atingido por outras coisas, por uma doença como a diabetes, hipertensão. Então ela já está fraquinha. Quando o vírus chegou lá dentro, que ela já tem uma doença, que o sistema imunológico dela já estava lutando para curar aquela doença, quando chega mais outro, o sistema imunológico vai dizer que não dá, eu não consigo, eu sou fraco, sinto muito, eu não posso fazer muita coisa, não tem como lhe ajudar tanto. Então, essa pessoa provavelmente vai ter várias complicações, né? Vai sofrer bastante e até infelizmente pode morrer. E já quando a gente fala de uma pessoa assintomática, por que essa pessoa é assintomática? Provavelmente é uma pessoa jovem que cuida da saúde, que se alimenta bem e que não tem não adquiriu muito essa poluição através do ar. Então, é uma pessoa que ela está com o sistema imunológico dela forte. Ela não tem doença, então o sistema imunológico dela está lá bem fácil, não. Esperando a doença chegar. Aí chegou o coronavírus. Aí o sistema imunológico dela vai dizer, aqui é moleza, não vai nem sentir nada. Eu vou matar ele que você não vai nem saber que você teve. Então o sistema imunológico vai lá, dá essa pisa no coronavírus morre dentro da pessoa e acabou. Ela pegou e ela nem soube que teve, né? Porque o sistema imunológico dela estava resistente. Mas pode acontecer de pessoas jovens também, que aparentemente não tenha doenças, mas se alimenta mal, é sedentária, que também podem sofrer bastante com o coronavírus, porque o sistema imunológico dela não vai estar forte. Ele não vai ter doença, mas ele não vai estar forte. Vai ser uma pessoa preguiçosa. Imagina uma pessoa que faz academia todo santo dia. Ela não vai conseguir carregar peso. Imagina uma pessoa que não faz. Ela não vai aguentar. Então, é bom sempre ter cuidado, porque você nunca sabe como está o seu sistema imunológico, não é isso? Pronto.
Outra coisa sobre o vírus. O vírus a gente só pega uma vez. Por quê? O vírus, quando você recebe o vírus, o seu sistema imunológico, ele sofre ali, tenta derrotar aquele vírus, acaba que o seu corpo ele gera anticorpos. O que são anticorpos? Anticorpos é um tipo de exército que reconhece aquele vírus e não deixa mais esse vírus entrar. Ele só entra no seu corpo uma vez. Alguém aí já teve catapora? Algumas pessoas já tiveram catapora, né? Acredito que sim. Você não teve catapora 2 vezes. Não teve. Eu duvido encontrar alguém que teve catapora 2 vezes, porque não tem. Catapora você só tem uma vez. O vírus da catapora, você adquire ele por toque, por saliva, por você pegar no lugar onde a pessoa que espirrou e colocou, então ela falou e liberou gotículas, como todo vírus. Então você tocou, pegou o vírus da catapora, apareceu aquelas bolinhas que incomodam que só, você passa ali, né, 2 semanas mais ou menos tentando se curar daquilo ali, sofrendo, né, bastante, com febre alta, com a coceira, com a irritação na pele, aquele sofrimento da catapora. Quando você se cura dessa catapora, você não pega mais. Você pode beber a saliva de alguém que está com catapora que você não vai pegar mais aquela catapora, porque o seu corpo, ele já conhece aquele vírus e ele não vai pegar de novo aquele vírus. Você criou imunidade, você está imune a esse vírus. Quando a gente pega uma gripe, a gente só pega uma gripe do mesmo vírus uma vez. A gripe que você está tendo agora, se você estiver gripado, ela é única. Você não pega mais essa gripe, não pega. Mas você vai pegar outras. Você pode até pegar esse mesmo vírus, com uma condição, se ele sofrer mutações. Imagina aí, você pegou o vírus bem magrinho, pegou aquela gripezinha e o vírus bem magrinho. Aí você pegou, melhorou, seu corpo criou anticorpos e disse, aquele magrinho não entra mais aqui. Pronto, o magrinho não entra mais lá. Mas imagina que esse vírus fez academia, virou fortão, musculoso, se transformou, sofreu uma mutação. Ele vai lá no seu corpo e diz, não, eu não conheço esse magrinho não, ele está diferente. Eu não tenho mais anticorpos, eu não consigo resistir, eu não conheço ele. Então você vai pegar aquele vírus fortão, o magrinho que ficou fortão. Por isso que a gente gripa tantas vezes na vida, né? Porque era pra gente gripar uma vez, se esse vírus não sofresse mutações, se só tivesse ele no mundo. A gente só ia gripar uma vez, mas infelizmente, por conta da mutação e da variação de vírus, a gente pega várias e várias gripes. Vamos lá. Já que vocês entenderam, né? Como é que acontece a prevenção, a imunização? Pronto. Gripe e resfriado. A virose mais conhecida são a gripe e o resfriado. Pouca gente sabe que há diferença entre as duas e é muito importante conhecê-las. A confusão se dá porque as duas enfermidades possuem sintomas muito parecidos, como dores no corpo e nariz congestionado. Mas a gripe, além dos sintomas já citados, manifesta outros ainda mais intensos, como febre, comprometimento do sistema imunológico e náuseas. Além disso, se não for tratado da maneira correta, pode evoluir para uma pneumonia. Já o resfriado não costuma ir além de dores leves, coriza, tosse e espirros. Muitas vezes as pessoas não sabem qual a diferença entre uma gripe e um resfriado. Você diz, eu estou gripado. Você chega, eu estou gripado. Mas não, às vezes você está só resfriado. A gripe, ela realmente derruba uma pessoa. Quando a pessoa pega gripe, é cama na certa, porque é febre altíssima, dores de cabeça, nariz congestionado, tosse, dor na garganta, coriza, náuseas. Náuseas é aquele enjoo, aquela ânsia, sabe? E ainda pode evoluir para uma pneumonia, que é gravíssima. Não sei se alguém aí já teve pneumonia, mas eu não recomendo, porque é muito ruim, de verdade. E já o resfriado, ele são aqueles sintomas mais leves. Você está com o nariz entupido, muitas vezes você está com uma dorzinha na garganta, você está com febre, uma pequenazinha dor de cabeça, mas também não é nada do outro mundo. É um negócio que você passa ali 3 dias sofrendo, no quarto você já se sente bem melhor. Pronto. Existem mais de 200 tipos de vírus que podem causar o resfriado. Os mais comuns pertencem à família dos rinovírus,
vírus que são altamente contagiosos. O vírus causador da gripe é conhecido como influenza. Olha o nome do vírus que causa a gripe, o vírus da influenza. Decorem esse nome, o nome dos vírus vão ser bastante importantes na prova. Influenza, vírus causador de gripes e resfriados. Não existe um exame que consiga detectar se uma virose é uma gripe ou um resfriado. Porém, os sintomas já conseguem ser diferenciados após 24 horas. Nos dois casos, é recomendado repouso, tanto para evitar a infecção fique mais forte, como para não contaminar outras pessoas, já que ambas as doenças são transmitidas pelo ar e pelo contato. Então, o vírus da influenza tem que ser um vírus tem que ter bastante cuidado, mesmo se você achar que ele é levezinho, porque ele é muito contagioso. E às vezes, como eu disse, pessoas que não têm um sistema imunológico muito bom, se ela pegar uma gripe mesmo que levezinha, ela vai se ficar muito mal, pode gerar pneumonia. Imagina uma pessoa idosa com pneumonia, não é isso? Não é ruim? É muito ruim. Na próxima aula, a gente vai ver algumas doenças que a gente pode adquirir com o vírus. Por exemplo, vou citar só os nomes, mas a gente não vai ver agora. A AIDS, que é transmitida por um vírus, a dengue, o zika vírus, a chikungunya, a febre amarela, a poliomielite, e a gente vai estudar a diferença entre vacinas e soros, certo? Pronto, para a próxima aula vocês vão fazer uma atividade bem pequenininha, coisa besta, só para fixar mesmo. Vocês vão fazer a página 51, as questões 1, 3 e 6, certo? 1, 3 e 6. 1, 3 e 6. Vou botar aqui na lousa para você não confundir. 1, 3 e o 6. Porque é só as que falam do que a gente viu hoje, propriamente. As outras a gente vai fazer no decorrer do que a gente for vendo as outras doenças, entendeu? Porque as questões elas vão tratar de coisas que a gente vai ver mais na frente, na próxima semana. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus. Beijo e tchau.